Meu nome é Roberta, eu sou técnica do Departamento Nacional do SESC. Então, a gente está aqui hoje na Vila do Saber. Teoricamente, a gente estaria trazendo o Caio Braz. Então, eu queria pedir inicialmente desculpas para vocês, mas o Caio perdeu o voo que estava vindo para cá. Então, os seguidores do Caio, eu peço desculpa, podem colocar nas redes sociais também, a gente vai reforçar isso. E ele não vai conseguir chegar hoje. Então, eu trouxe aqui, a gente está com o Felipe Queiroz, pode ser Felipe Queiroga, Felipe Braz agora, tá? E a gente vai bater um papo, levando em consideração o tema da palestra, para tentar focar nos sabores pelo Brasil. Então, a gente vai falar sobre roteiros gastronômicos, roteiros que focam a gastronomia, roteiros que a gente faz um corte e torna o roteiro inovador, deixando o foco em um produto, ou em uma pessoa, ou em uma história. E não vários focos, aqueles roteiros que a gente vê milhares de coisas no mesmo dia e não consegue ter um ponto focal. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês, levando em consideração um município que eu não sei se vocês conhecem, que é Siriaém. Felipe vai contar a história aqui para vocês e a gente vai conversando sobre esses roteiros para que vocês entendam um pouquinho mais. O microfone fica aberto para que vocês possam também estar interagindo com a gente. Felipe. Boa tarde, gente. Como a Roberta falou, né? Estou aqui assumindo esse papel e contar um pouquinho também para vocês da história. Acho que eu vou vir aqui para cima, fica melhor. Não sei se... vou sair da frente um pouquinho, mas tá para todo mundo ver, né? Gente, então, para quem não conhece, né? Deixa eu só contextualizar um pouquinho a vocês. Tá indo? Como a gente falou, Siriaém está pertinho aqui, eu acho que vocês conhecem muito Porto de Galinhas, conhecem a Carneiros. Nós estamos no meio dos dois. Estamos a 50 quilômetros ali de Carneiros e a 50 de Porto. Se for por via marítima, a gente está a 5 minutinhos de Carneiros, é só atravessar o delta ali dos rios Ariquindá, Rio dos Passos e Rio Formoso, vocês vão estar ao lado de Siriaém. E Siriaém hoje ele é um destino em formação. Tá? Siriaém está sendo a bola da vez para o estado de Pernambuco. Tem alguns empreendimentos que estão surgindo em Siriaém, e um deles é o Hotel Sesc de Guadalupe, ao qual eu sou o gestor da unidade. E a gente vai contar um pouquinho de experiência, que a gente criou uma experiência gastronômica lá. E vamos falar também um pouco sobre o que a região ela tem a oferecer. Então, Siriaém ela é muito rica na cultura da cana-de-açúcar. Tá? O nosso litoral pernambucano, além das belezas que são as nossas praias, por trás das praias, por trás da BR, ali a PS60, nós vamos encontrar vários plantios de cana-de-açúcar. Então, essa cana-de-açúcar, ela é processada e ela vira o etanol e vira também o açúcar. Tá? Nos pequenos engenhos, ela vira o melaço, ela pode virar a rapadura e pode virar o que a gente conhece também do mel de engenho, fazer dela também a cachaça. Então, a gente já traz aí, na cultura da cana-de-açúcar, vários derivados que a gente pode estar produzindo e estar fazendo disso também de sabores regionais. Além disso, em Siriaém, nós conseguimos também encontrar casas de farinha. Todos aqui sabem o que é uma casa de farinha? Casa de farinha, a gente vai ter a mandioca como a nossa base, e da mandioca a gente pode fazer a farinha propriamente dita, a gente pode fazer o beiju, a gente pode extrair dela também a massa para fazer os bolos, o bolo da massa de mandioca, e podemos também extrair a goma para fazer a tapioca, que era muito servida nos nossos hotéis, no litoral, nas barraquinhas aqui de feiras. Então, nós temos também essa iguaria no nosso município de Siriaém. E muito rico também, nós temos a pesca. Siriaém é muito rico na pesca. Nós temos colônias de pescadores, nós temos também marisqueiras, as quais vivem do manguezal, fazendo a pesca do siri, do aratu, do caranguejo, do marisco, da ostra.
Então, essas pessoas, elas estão espalhadas em todo o Brasil. O manguezal, ele vai de norte a sul do país, é um ecossistema riquíssimo para a gente. E lá em Guadalupe, lá em Sirinhaém, nós temos uma vasta quantidade de manguezal preservada, tá? E essas pessoas vivem dessa cultura da pesca do marisco e dessas outras iguarias. Felipe, você falou de um monte de produto interessante, e aí a gente tem que falar do produto turístico que esses produtos gastronômicos geram. Então, ele falou do mel, ele falou da cana, que gera cana, que gera o melaço, uma série de coisas. Depois ele falou das casas de farinha, e ele falou das marisqueiras. Então, só aí a gente está passando 3 roteiros turísticos que têm o foco na gastronomia. Logo em seguida, o Felipe vai se aprofundar na experiência do roteiro das marisqueiras. Então, assim, são roteiros que a gente foca, a gente tem um ponto focal. Então, o ponto focal vai ser a história da cana-de-açúcar, o ponto focal vai ser a história contada por uma dona de uma casa de farinha, alguém que trabalha há muitos anos e divide com a gente essa experiência de como é, do fazer dela, onde o turista coloca a mão na massa, o turista pega uma macaxeira, não é? Macaxeira, porque como eu já estou no Rio há muito tempo, eu já falo mandioca. Então, o turista pega a macaxeira, ele vai na casa de farinha, ele rala, ele faz a tapioca, ele degusta a tapioca, onde a farinha foi ralada por ele. Então, aquilo passa a ter um valor totalmente diferenciado. Então, é essa história dos roteiros gastronômicos que a gente quer passar para vocês. Como a gente pode turistificar um produto gastronômico e torná-lo um produto turístico. E a história das marisqueiras, antes do Felipe entrar, ela surgiu no Sesc Guadalupe, quando o Sesc chegou e as marisqueiras ficavam olhando aquela construção enorme chegando e ficavam assustadas. E o que é que esse hotel vai fazer aqui? O que é que o Sesc vai fazer aqui? O que é que vai acontecer com o meu trabalho? O que é que vai acontecer com o mangue que eu trabalho? Eles vão estragar, eles vão valorizar, eles vão me ignorar. E aí o Felipe vai contar para vocês como foi a chegada do Sesc junto com as marisqueiras para mostrar que o que elas fazem também poderia se tornar um produto turístico, né? Que hoje o Sesc Guadalupe vai ser inaugurado daqui a uns 20 dias, não é isso, Felipe? Não é isso, Carla? Até dezembro, a gente fica forçando para inaugurar logo. E as marisqueiras, antes mesmo do Sesc inaugurar o seu empreendimento, o seu hotel, elas já estão comercializando esse produto turístico que foi pensado, idealizado junto com o Sesc. Então, outras operadoras e outros grupos do Sesc, de outros regionais que nos visitam, já estão se aprofundando nessa história das marisqueiras, que a gente já está levando até Brasil afora, em alguns congressos que a gente participa, para mostrar a riqueza do trabalho de uma pesca feita por mulheres. Não vou dar spoiler, não, vou deixar o Felipe entrar. Mas que elas nunca pensavam que isso poderia realmente se tornar um produto turístico, que o fazer diário delas, de pescar, de cozinhar, poderia se tornar um produto turístico. Elas achavam que elas fariam aquilo apenas para vender, para comercializar. Fala lá, Felipe, como foi a chegada do Sesc em Siriaém? Foi bem complicadinha, né? Bem complicado, igual todo grande empreendimento, quando chega numa localidade, ele há um impacto, né? Então, o Sesc estava desde 2012 com a construção engatilhada, com o projeto do nosso hotel. E as pessoas pensavam muito nisso, no que a Roberta trouxe, né? O que é que isso vai trazer de produtivo para a gente, de benfeitorias, mas também quais serão as malfeitorias aí, malfeitorias não, mas o que a gente teria de problemas, né? E o grande problema seria o impacto no manguezal. Então, a gente está ao lado do manguezal, o hotel ele não está na beira-mar, ele está ao lado do mangue. Então, nós teremos também um centro de educação ambiental, onde estaremos trabalhando, enfatizando essa riqueza que é o mangue, explorando ele, replantando o manguezal. O nosso hóspede ele vai poder vivenciar a cada dia essa entrada no mangue, conhecer. Então,
nós tivemos uma missão de levar para elas uma proposta. E quando a gente chegou, elas olhavam para o SESC e faziam: o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês tomaram isso da gente, né? Então, eu contava: gente, vocês ficaram com tudo. Vocês estão recebendo, ao lado da casa de vocês, um grande empreendimento que também pensa na parte social, e não somente no lucro, na receita. Então, para quem conhece o SESC desenvolve trabalhos sociais. Então, o da Marisqueira foi um trabalho. A gente tinha uma missão. Na época, eu estava à frente do turismo social aqui do nosso estado, e recebi a missão de desenvolver esse roteiro. E logo nós pensamos: o que é que nós vamos desenvolver? Sirinhaém tem belas paisagens, belos atrativos turísticos, mas nós queríamos algo que casasse com a nossa proposta. Se eu tinha um centro de educação ambiental, eu precisava casar algo com a proposta. Então, começamos a identificar qual seria esse potencial. E as Marisqueiras foi, de pronto, a nossa escolha, e começamos um diálogo com elas. Não foi fácil, nós não tínhamos aceitação delas, então havia um preconceito grande com a estrutura, e nós começamos a criar um diálogo. Nós fizemos uma primeira reunião com elas para mostrar o que era o projeto do SESC, para conhecê-las. Então fizemos um grande grupo, nos conhecemos, elas começaram a contar a história delas e o orgulho que elas tinham em fazer parte do manguezal, fazer parte da vida delas e das gerações que se passavam. Então nós temos hoje, são cerca de 30 mulheres. Essas mulheres, elas não fazem somente as iguarias do mangue, mas fazem doces, fazem artesanatos. Então, além de pequenas iguarias, tem toda essa estrutura. Então, elas falavam com tanta propriedade, com tanta riqueza. Eu disse: eu quero conhecer o manguezal de vocês. Ela disse: o senhor vai nada? Eu disse: vou, por que não? Há um preconceito muito grande com o manguezal. O cheiro forte, a textura. Então, a gente para logo quando chega. Existe mangue sujo, sim. Mas o nosso é um mangue limpo. A gente não tem nenhum despejo desse mangue, de nenhum efluente. Então, nós visitamos o manguezal, conhecemos primeiro como era o dia a dia dela de pesca, e decidimos criar um roteiro, fazer primeiro uma visitação, cronometrar o nosso roteiro, conhecer, identificar quais eram as espécies que elas trabalhavam lá no manguezal, o que é que elas tinham de cultivo no mangue, e começamos a desenvolver esse roteiro. Foram vários meses de desenvolvimento, não é? Quando a gente vê um roteiro pronto, o turista chegando, desembarcando do ônibus e usufruindo dele, fala: caramba, que legal isso aqui. Mas a gente tem os bastidores desse roteiro. Nós passamos cerca de 3 a 4 meses para concluir esse roteiro, que era um roteiro totalmente inovador, é um roteiro criativo e de experiência. Então, a gente coloca a mão na massa, a gente vivencia junto com a Marisqueira, e o SESC ele trabalha sempre com guias nacionais. Então, a condução é feita pelo guia, mas ao chegar na vila de pescadores, ao desembarcar, o turista ele tem um briefing sobre o que ele vai visitar. Então, nós trouxemos para ele a vida da Marisqueira, recortada em um roteiro turístico, onde ela conta a história dela, e ela ensina também o turista. Eu vou vir aqui para baixo só para mostrar um pouquinho aqui a vocês também, olhar um pouco e a gente falando. Aqui na primeira foto, a gente está iniciando a trilha do mangue. Tá? A gente está entrando no manguezal, e a gente dividiu o manguezal em 4 estações. Essas estações, elas são estações dos crustáceos. Então, ela tem a estação do aratu, tem a estação do sururu, do marisquinho e da ostra. Então, cada parada dessa vai ter uma marisqueira contando a história dela, ensinando o turista a fazer a pesca. Tá? Eles vão estar tendo a oportunidade de pegar o aratu, de colocar a mão lá no leito do rio, lá na Gamboa, e pegar o marisquinho, de ir lá na parede do manguezal e retirar o sururu, e lá no pezinho da gaiteira do mangue, fazer a coleta da ostra. Então, tudo isso ela vai ter como experiência, isso em um roteiro médio de cerca de 40 a 50 minutos. Então, ele vai vivenciar, ele vai parar. O interessante é que as pessoas, sempre que entram no manguezal, elas entram de sapatilha, de sapato, e elas têm vou dizer, uma agonia, igual a gente fala aqui, né? Então, elas ficam muito ansiosas ali. Por que eu estou pisando aqui? Rapaz, eu não queria estar aqui. Mas quando termina o roteiro, quando inicia o roteiro, elas chegam logo e perguntam às marisqueiras: quanto custa 1 quilo de aratu? R$60. Isso tudo?
R$ 60 um quilo de aratu, isso é caríssimo. Então, vamos conhecer o roteiro e como esse caro se torna barato no final, né? Então, quando a gente vai passando, e ela está aqui, ó, nessa segunda foto aqui, a gente tem a dona Sônia ali de costas, pegando o sururu. Está coletando o sururu ali ao lado, e as pessoas não querem sair da gamboa do rio, porque na gamboa do rio aqui é duro, ela está somente areia. Se ela der um passo aqui à lateral, ela vai enfiar o pé na lama. Então, essa falta de experiência ainda, assim, então a gente enfia o pé na lama, a gente tenta puxar o turista para que ele vivencie essa prática de enfiar o pé na lama. Então, assim, a adesão ela é muito alta. Durante o roteiro, a gente divide ele em 10 pessoas, para a gente não ficar com um grupo muito grande dentro do mangue, até para uma questão de impacto ambiental. Então, seguimos com um grupo pequeno e elas vão vivenciando a cada estação. Na estação do aratu, elas mostram como pesca, ele vai lá, consegue... Alguém aqui sabe como é que pesca o aratu? Não? Pega o aratu na vara. Eu não conhecia aratu, né? Aratu é o caranguejo pequenininho. Não sei se vocês conhecem. Na última foto lá, aquele vermelhinho ali, eu não tinha foto ainda para colocar, mas ele parece um caranguejinho, só que ele é bem pequenininho. Ele é preto com os pontinhos vermelhinhos, bem miudinho, mas hiper saboroso. Então, elas dão a opção, né, Felipe, do turista pescar o aratu e do turista só tocar e a marisqueira pega. Então, ela deixa o turista confortável para colocar a mão na massa ou não. Então, algumas pessoas têm medo, é normal. Então, no início não quer entrar e aí depois vão relaxando para realmente poder mergulhar na experiência. Isso com a ostra também, isso com marisco. Eu vou machucar, vai morder meu dedo, vai sangrar, vai ficar ruim. E aí, aos poucos, vai vivenciando as estações. Isso, então, a gente vai seguindo, a gente passa de estação em estação, e a gente chega na estação final. Na terceira foto aqui, nós trazemos o turista para que ele possa vivenciar a catação, a limpar ali o crustáceo, seja ele o aratu, abrir a ostra, abrir o sururu. Então, a gente faz como se fosse num programa de culinária. A gente já deixa pré-pronto essas iguarias, como vocês estão vendo aqui, ó, lá na última foto. Eu tenho o primeiro ali, que é o sururu. O segundo, a gente tem o aratu. E no final, a gente tem a ostra. A gente estava sem um marisco aqui nesse dia. E você pode comer a ostra na hora, né? Então, tem o azeite, tem o limão. Você pode fazer a degustação. Até a cachaça? Também. A cachaça eu não tinha visto, não. Então, você pode fazer a degustação daquele crustáceo que foi pescado por você na hora. Tinha uma outra foto, que eu acho que o Felipe não conseguiu trazer, que são os sacos. Então, cada marisqueira leva um saco de chita, um saco de... Era um saco branco de nylon, um saco branco grande. Então, ela vai pescando ali. Depois, você pode realmente comer o que você pescou, o que você ou a própria marisqueira acabou de pescar. Então, você tem certeza que aquilo é de boa procedência, que aquilo, a ostra, que a gente tem toda aquela preocupação, está viva, é nova, tudo, né? Então, assim, é realmente uma experiência. E os R$60 do preço da carne do aratu, a partir daí ela vai ser barata, porque você vai passar meia hora tentando tirar a carne do aratu e não vai conseguir 100 gramas, não é isso? Exatamente, Roberta. Quando elas terminam aqui, ó, essas pessoas gostam de fazer a degustação, mas quando elas começam a tirar as patolinhas do aratu, a ver o que tem de carne dentro de cada patolinha, que são minúsculas, e ela vai também, quando ela quebra o casco e vai tirando, ela começa a olhar assim e faz, caramba, quanto tá barato esse negócio, viu? Eu aqui reclamando, né? Então, as marisqueiras fazem questão em falar de quantos aratus, em média, elas têm que pegar para fazer 1 quilo. São quase 100 aratus. Então, assim, é muito aratu. É um balde daquele, é um garrafão de água mineral, elas cortam ali a tampa e fica como se fosse um balde para ir pescar. Tem que ser aquele balde cheinho de aratu para dar 1 quilo de aratu. Então, elas saem muitas vezes 5 da manhã, 4h30, depende da maré, voltam no final do dia e passam o dia pescando, tá? Então, assim, além dessa experiência, quando a gente termina aqui, eu não consegui trazer a última foto, não estava atualizada, mas após essa última foto aqui, a gente retorna para a base delas, que é a associação, e lá a gente tem a degustação. Então, lá a gente vai encontrar os 4 caldinhos, que são as 4 estações que essas pessoas passaram. Então, vai ter o caldinho do aratu, o caldinho do sururu, da ostra,
e do Marisquinho. Vocês me perguntam, elas vendem? Vendem, e vendem muito, mas muito mesmo. Então, já pensando nisso, o que é que a gente faz para não deixar o turista na mão? Estou com minha amiga Camila aqui também, que é coordenadora de turismo, e é responsável por estar conduzindo esses grupos. E a gente já leva etiqueta, já leva um cooler, para que as pessoas não tenham nem a desculpa de dizer, mas eu vou levar como esse aratu aqui congelado? Vai derreter até chegar em Recife. Vai não, tem aqui já o cooler pronto, você vai conseguir levar. Então, além disso, vocês já comeram empada de aratu? Não, né? A gente já fez 5 passeios com elas, isso a gente começou em abril de 2021. Aratu, sururu, marisco e ostra. Então nós começamos a fazer roteiros com elas. No primeiro roteiro elas estavam fazendo, o que danado é isso de roteiro turístico? O que é que eu vou estar recebendo esse monte de gente aqui se eu só sei ir para o mangue e pescar? Então a gente teve que colocar a mão na massa junto com elas. A gente estava lá às 6 da manhã organizando o espaço, organizando as estações, fazendo o briefing do passeio, para que elas aprendessem a receber as pessoas também, não somente fazer a pesca. Felipe, eu lembro que quando você começou, você falou muito da dificuldade dos 4, 5 meses para tornar esse roteiro das marisqueiras um roteiro real, para colocar ele realmente em campo. Então, a dificuldade da gente mostrar para elas o valor agregado no que elas faziam e não viam valor. Então, muitas vezes o turista vai e mesmo a Camila levando o cooler, ele não faz a compra. Ele foi ali só para vivenciar aquela experiência. Se eu não me engano, o roteiro estava R$30, iniciou? 40, não lembro. 115, porque tinha outros pontos. Então tinha outros pontos. Porque o inicial eu tinha visto bem mais barato. E aí, como que a gente vai precificar isso? Eu acho que isso era R$25, então acho que foi isso que eu vi na história. Como vai precificar? Como eu vou dar valor àquele meu dia de trabalho, né? Então, isso, para elas, foi um negócio da gente ver o brilhinho no olhar, de ver que... R$25 era o valor da trilha, né? O da trilha que a gente fazia, porque nesse roteiro a gente... Passar o dia só no mangue seria muito pouco. Então, a gente tinha que ocupar com um day use outras atividades durante o dia. Então, ele custava R$115, o roteiro todo, com almoço, com transporte, com apoio de praia, com visitação depois a centro de artesanato, incluindo guia. Então, já incluía degustação. Então, R$25 era o custo da trilha, somente a trilha. E vocês agregaram também o almoço numa casa de uma marisqueira? Isso, de uma ex-marisqueira, né? Que hoje ela tem uma pousada e ela compra o marisco da vila. Então, a receita ela fica sempre ali girando, né? São pessoas empreendedoras que estão sempre girando no mesmo local. Então, nesse mesmo roteiro, a gente conseguiu movimentar 4 economias. A gente movimentou a marisqueira, a gente movimentou o restaurante, a gente movimentou um apoio de praia com day use, e também depois a gente parou no centro de artesanato, lá do Mestre Nido, que fica em Sirinhaém. Então, movimentou 4 economias. Mas vamos voltar o gancho aqui para a marisqueira, né? A gente não perder essa... Então, ao voltar para a degustação, então a gente tem esses caldinhos, como eu estava falando, e no primeiro roteiro, como eu estava dando continuidade, elas estavam com essa dificuldade de receber. Alguns até desistiram. Se eu não vou, eu não sei falar... Gente, é contar a história de vocês. Então, nossa preocupação foi ter um responsável. Ficou bem caro para a gente inicialmente, porque a gente tinha que desenvolver esse roteiro. Dá muito trabalho desenvolver um roteiro. Então, a gente tinha em cada grupo de 10 pessoas um responsável SESC para dar segurança para elas. Então, o guia não conseguia fazer um roteiro, depois voltar com mais 10, depois com mais 10. Então, em cada pequeno grupo, tinha um responsável SESC para dar o suporte e dar segurança para elas, como se fosse um varre-trilha. A gente ia ali no finalzinho, dando esse suporte, elas se sentiram muito mais seguras. E ao terminar esse roteiro, voltamos lá para a base, e elas começaram a refletir. A gente poderia ter feito isso, poderíamos ter feito aquilo outro. Eu disse, vamos guardar para o segundo, porque a gente estava em um destino em desenvolvimento. Então, a nossa obrigação era fazer acontecer. Então, fizemos o segundo passeio, depois o terceiro, o quarto, o quinto, e até receber
amigo Estevão ali do Distrito Federal com um grande grupo do Sesc Brasília, levando lá para a gente um receptivo já, que o Sesc faz. Então, nesse 6º passeio, elas já estavam fazendo sozinhas. Elas não precisavam mais do Sesc para desenvolver o roteiro. Então, esse roteiro está disponível para venda. Ele está aberto aí, a gente precisa colocar ele na prateleira também. Então, só falando um pouquinho do segundo roteiro, quando a gente chegou de manhã cedo, elas identificaram que as pessoas chegavam com fome, porque saíam cedo. Então, a gente não tinha comida para elas logo cedo. Então, elas começavam a servir o caldinho, que era o ápice do negócio ali, que era a degustação final. E elas estavam servindo já no início. Eu disse, não, gente, não serve, pelo amor de Deus, isso é a cereja do bolo. Mas eles estão com fome. Eu digo, mas não serve. Então, segura aí. Então, elas começaram a pensar. No segundo passeio, elas estavam com a mesa farta para vender empadas. E qual é a empada que mais vendeu? A de Aratu. A empada de Aratu, elas venderam, voltaram para casa, fizeram mais empada, venderam mais. O pessoal foi para a trilha no Manga, elas foram para casa novamente, fizeram mais empadas. Elas venderam cerca de 80 empadas para um grupo de 30 pessoas. Comeram empada para Dedéu, não foi? Levaram empada. Então, assim, elas começaram a ver como o negócio poderia ser desenvolvido e lucrativo para elas. Então, desde o começo, a gente falou para elas, a trilha do mangue, ela não será onde vocês vão tirar o lucro de vocês. Está nos produtos. Então, elas começaram a enxergar isso, que os produtos seriam um desenvolvedor de receita para elas. Então, a cada trilha tinha uma coisa nova, tinha uma cocada, tinha uma passa de caju, que a região do litoral tem muito cajueiro, então elas fazem uma passa de caju maravilhosa. Então, elas começaram a enxergar essa potencialidade e começaram a desenvolver cada vez mais, e o lucro delas começou a aumentar. Então, elas nem me questionavam mais o valor da trilha. Elas viram que podiam ganhar muito mais e as pessoas encomendavam, as pessoas estavam lá sempre prontas para fazer a trilha e voltar, fazer a encomenda da empada e levar para casa. Então, essas marisqueiras estão lá prontas enxergaram uma nova possibilidade de negócio e mudou totalmente a visão sobre o Sesc, sobre o empreendimento, o hotel. Elas são parceiras hoje, elas já visitaram lá o nosso hotel diversas vezes, a gente já levou elas nos apartamentos, elas se jogavam lá na cama, eu quero me hospedar, eu quero vir aqui. Então, como é que a gente continuou esse trabalho? A gente tem no nosso restaurante lá do hotel, a gente tem uma área da cozinha show, que elas farão parte da cozinha. Então, a cada mês, a gente vai escolher uma receita para que uma marisqueira possa ser protagonista no nosso restaurante. Ela vai estar lá como chefe, auxiliando ao modo dela, tá? Elas fazem o aratu não é com leite de coco, é com leite ralado, com coco ralado, extraído de forma natural. Então, dá um sabor que somente no litoral você vai encontrar isso. Pode ser o melhor restaurante, cara. Agora, a comidinha de beira de praia, dessa forma, vocês não vão encontrar em outro lugar. É coisa espetacular. Então, ela vai ser protagonista no nosso hotel. E a gente está mantendo isso como parceria, tentando deixar acesa essa chama. A gente está aí, como a Roberta falou, prestes a inaugurar. Elas estão bem empolgadas com o negócio agora. Eu levei ele também para conhecer a estação de tratamento de efluentes. Elas ficavam preocupadas. E o esgoto do hotel vai para onde? Eu digo, vamos lá conhecer. Levei na estação de tratamento. Elas conheceram a estrutura de auditório, conheceram a estrutura dos apartamentos, da cozinha, ficaram apaixonadas com a estrutura. Então, começaram a ter uma outra percepção. Então, o Sesc que chegou lá atrás com um preconceito gigantesco, o Sesc hoje virou parceiro. Então, a gente conseguiu entrar na comunidade, conseguiu começar a fazer um trabalho social com elas e dar segurança para elas. Elas não acreditavam no roteiro. Na primeira reunião que nós fizemos após o roteiro, eu até brinquei com elas. A maioria são evangélicas, e eu fiz uma brincadeira com elas. Eu digo, vocês foram mulheres de pouca fé. Elas quase me mataram. Mas foi necessário. Eu volto um pouquinho para mostrar que a função do Sesc é essa, é desenvolver a comunidade, que é a comunidade receptora, né? Então, a gente chega, não é um trabalho fácil. O Felipe mostrou aqui o passo a passo do quanto tem sido difícil, e que esse produto, o roteiro das marisqueiras, ele não é hoje um roteiro do Sesc.
é um roteiro das marisqueiras que elas podem comercializar para quem elas quiserem, para o agente de viagem que quiser, para a empresa que quiser, e o SESC também está comercializando. Então, assim, não é um produto exclusivo, a gente não ganha em cima delas, a gente não, por mais que a gente tenha tido todo o trabalho de roteirizar, de desenvolver, de precificar, de mostrar para elas essa potencialidade, o SESC tem essa função social. Acho que se fosse qualquer outra empresa que tivesse feito isso, faria ali uma exclusividade, quem chegasse teria que pagar uma chancela para desenvolver um roteiro ali, e a gente não, a gente faz isso pelo social. Então, eu acho que nisso está o diferencial de um empreendimento do serviço social do comércio. Então, quando a gente chega pensando muito na comunidade que está ali. A comunidade estava ali há muitos anos e a gente chegou atrapalhando, elas estavam com medo da gente, né? Então, assim, isso que o SESC Pernambuco fez, a gente fomenta e outros SESCs fazem também. A gente tem trabalhos lindos sendo desenvolvidos no SESC Pantanal, trabalho super bacana no SESC da Bahia, trabalho fortíssimo com os pescadores no SESC do Ceará. Então, assim, são roteiros que a gente vai ajudando a desenvolver, passa a comercializar no SESC e depois ele vira um super produto turístico. E esse lance dos roteiros inovadores é uma metodologia que a gente começou a desenvolver há uns 8, 9 anos atrás, com todos os coordenadores de turismo social. Então, assim, o Felipe falou que ele, antes de assumir esse desafio do SESC Guadalupe, em Siriaém, ele estava na coordenação do turismo social em Pernambuco. Então, assim, a gente sempre busca mostrar para os nossos coordenadores o diferencial de trabalhar com o turismo dentro do SESC. Então, são esses tipos de produtos que a gente busca desenvolver. Não que os outros estejam errados, eu acho que tem oportunidade para todos. Então, são todos os tipos de turismo que a gente desenvolve. Mas esse é um turismo inovador, é um turismo diferenciado, é um turismo que o protagonismo está nas marisqueiras, na história que elas estão contando. E, com certeza, o turista que vivencia isso, ele sai com uma experiência para o resto da vida, né? Então, aquilo, acho que talvez até o Estevão tenha alguns relatos depois dessa turma que o SESC DF vivenciou, para contar para os filhos, para os netos, para os amigos, e para estar vivenciando aquilo outras vezes e multiplicando. Acho que o Felipe tem outros exemplos também do SESC de Siriaém, que também está sendo desenvolvido e que ele vai mostrar aqui para a gente. Então, finalizando, o que vocês acharam aí? Gostaram do nosso roteiro aí, né? Trouxe o caldinho, Felipe? Não trouxe o caldinho, não Ô, deu Carla. tempo. Mas eu convido para vocês irem lá, vivenciar o roteiro, né? Não vale a pena tomar um caldinho aqui num ambiente desse, né? Vale a pena tomar o caldinho lá, quando a gente está na emoção lá do roteiro, né? Esse roteiro está sendo comercializado agora para receber um grupo de... Siriaém. Prato de siri. Nome, ele é indígena, significa prato de siri. Pois não. Isso, a gente vai falar do... Pois não. Pois não. Vamos lá. No SESC a gente tem o nosso turismo social. Turismo social são agências de turismo do SESC. Então a gente comercializa dentro do próprio SESC para um público que é exclusivo nosso, que é o comerciário. Então a gente não só vende para o comerciário, que são os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Então todos que têm a carteira, o cartão SESC, eles podem estar fazendo os roteiros, e a gente tem diferença somente de valores, mas ele é aberto a todo o público. O primeiro roteiro para vender foi uma barra. Então, assim, havia o preconceito internamente também. Quem vai para o Manguezal? Então, eu assumi um compromisso com elas, e em várias reuniões gerenciais e de colaboradores, e eu dizia para os funcionários do SESC, eu dizia, gente, eu assumi um compromisso e eu preciso de vocês. A gente está com dificuldade em vender, a gente tem esse preconceito também do cliente em vender. Então, o primeiro grupo ele foi formado praticamente de funcionários SESC, clientes internos.
Então a gente teve que dar um pontapé, a gente teve que mostrar a essas pessoas como era a experiência, porque eu, a Camila, nosso grupo de analistas de turismo, nós vivenciamos, degustamos e gostamos. Então, como mostrar isso às pessoas? Só por foto? Ela não vai sentir como é aquela vivência. Então, nós conseguimos levar no primeiro grupo as 30 pessoas, e foi uma barra vender. Na última hora a gente estava vendendo, e de última hora surgiram mais pessoas para vender, e a gente não tinha mais disponibilidade. A gente tinha limitado, isso era ainda durante o período de pandemia, a gente estava limitando a 30 pessoas o ônibus, e conseguimos startar o primeiro. E nós fizemos um plus nesse passeio, porque o hotel ele estava em construção. Muitos clientes queriam conhecer o hotel, e a gente não tinha nada programado para o hotel. De última hora, da lata lá, da cachola, eu tirei, vamos fazer uma visita na obra do hotel. Consegui articular com os engenheiros lá, a gente fez uma visita só por uma área segura, isso virou um plus. Então as pessoas começaram aí, a isca também era visitar o hotel. E eles chegavam no manguezal e se apaixonavam pelo manguezal. Então o segundo roteiro em diante, ele foi mais fácil de comercializar. O segundo a gente teve parte de funcionários, mas já 80% de clientes externos. O terceiro só clientes, o quarto só clientes, até que chegamos no cliente de Brasília. Então, a gente começou a vender esse roteiro para receptivos dos nossos estados. Em cada estado tem uma agência, quase todos, né, Roberto? 22 estados, tem agências de turismo social do SESC, que promovem excursões e passeios o ano inteiro para essas pessoas, tanto em sua localidade, nos seus estados, como também com intercâmbio em outros regionais. Uma curiosidade que eu tive, que eu perguntei recentemente para o Felipe, desses 5 grupos que ele recebeu, quem não se dispôs a colocar realmente, não vou dizer a mão na massa, mas o pé na lama? E ele me disse, acho que foram umas 4 pessoas. Pouca gente. Pouquíssima gente. Recebemos, inclusive, um grupo de crianças, um grupo pedagógico. Era engraçado elas vivenciando o mangue, que parecia uma piscina, um manguezal. A gente só pode fazer a trilha no mangue com essa experiência, com a maré baixa. Então, a gente precisa andar pelo leito do manguezal. Então, com a maré cheia, ela vai estar tudo coberto, aí as árvores, onde nós estamos, aí estaria coberto de água. Então, a gente só pode fazer com marés baixas. Então, as crianças, elas estavam se jogando de propósito. Eu fazia assim, pena do ônibus que vai levar de volta. Mas elas se jogavam no manguezal, elas curtiram a experiência. O caldinho para elas foi o de menos. A experiência era dentro do manguezal, era fazer a pesca. Então, já tivemos, além dos grupos, das discussões, o pedagógico e esse receptivo. Outro ponto interessante também é que para comercializar, cuidado aí, Felipe, para comercializar, a gente coloca também as condições gerais do roteiro. Então, a roupa que você deve ir, até onde a lama bate em você, porque realmente na hora que você pensa, a lama vai bater aonde? Até a sua cintura, você fica com medo. E aí, na maré baixa, como só pode ser na maré baixa, ela fica no seu tornozelo. Então, você suja no máximo até o joelho. Isso se quiser entrar na lama, né? Não só suja até o tornozelo. Pois não. Pode sim. Como a gente falou, ele não é um roteiro nosso, nós desenvolvemos, nós presenteamos ele para as marisqueiras. Então, a gente está meio que incentivando elas a se formalizarem, né? Abrir uma agência, um receptivo, para poder receber esses grupos, não somente ficar ali acomodado, porque o SESC foi quem levou e deu o pontapé. O roteiro é delas, ele é aberto ao público, então é muito bom poder dividir isso com vocês, porque tem agente de viagens aqui, tem pessoas interessadas em vivenciar o roteiro. Então ele está lá, ele fica ao lado do hotel. Se quiser ficar hospedado no hotel, fica. Se não quiser, pode ir para Porto, para Carneiros, onde tiver. Mas é um roteiro para ser colocado em prateleira. Ele é um roteiro muito bacana.
O indicador eu vou ficar te devendo, mas a gente tem uma analista ambiental dentro do nosso corpo técnico e a gente está também dentro de uma APA de proteção, é a APA de Guadalupe. Então, essa área que a gente está aqui, depois eu vou mostrar uma foto mais ampla, você vai ver a dimensão dela. Ela está numa área de conservação ambiental e nós, no hotel, a gente está ainda em desenvolvimento de construir uma RPPN também, para preservar um pouco a área de restinga, de transição do hotel, que tem mata e mangue, para que a gente possa estar fazendo esse monitoramento, né? Então, eu não tenho ainda o índice para te passar real, mas nós, só um dado rápido, nós para implantarmos o hotel, tiramos apenas 10 árvores, mas já replantamos cerca de 900 árvores nos arredores do hotel e na área do manguezal, coisa que vai ser uma prática do nosso hotel durante o funcionamento, que o cliente possa ter a possibilidade de plantar uma muda de mangue e uma muda de Mata Atlântica. Falar em muda de mangue, alguém conhece como é que a muda de mangue desenvolve? Não, né? Vocês conhecem aquela canetinha do mar que a gente fica brincando com ela na praia, que ela vai até a praia? Aquilo ali é uma semente do manguezal, do mangue vermelho. Ela está lá, ó, presinha, ela cai na lama, ela se finca e dali forma uma nova semente, uma nova árvore de manguezal, né? Então aquele lapisinho, aquela canetinha do mar que a gente fica riscando lá na areia, brincando, aquilo, na verdade, ela cai no manguezal, a maré enche, ele passa todo o percurso e vai até o mar. Tá? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Pois não? Em qualquer época do ano. A gente costuma fazer ele só pela manhã, porque ele tá no day use, no passeio, quando parte aqui de Recife, ele tem que cumprir um cronograma, e ele precisa ser a primeira visitação. Então a gente tem que chegar lá, tem que pegar uma maré que chegue entre 8 e 9 horas da manhã, porque senão atrasa os demais pontos de parada. Saindo do hotel, ele vai poder ser feito manhã ou tarde, porque eu já vou estar ao lado do manguezal, então para o hóspede, ele pode vivenciar manhã ou tarde, ou algum roteiro exclusivo que seja somente direcionado ao manguezal, ele pode ser pela manhã ou pela tarde. Tá, então vamos lá, vamos mudar aqui. Falando um pouquinho do destino turístico, isso a gente está desenvolvendo também, isso é um passeio de caiaque no mesmo manguezal, tá? Esse manguezal ele fica atrás do hotel, e a gente descobriu uma outra curiosidade. Nesse passeio, nós chegamos nessa croa aqui, onde a gente está aqui em pé conversando. Nós andamos aí cerca de 1 hora, andamos não, né? Remamos por cerca de 1 hora, até chegar nessa parte no meio do rio, onde tinha essa croa, que é uma formação de areia, que a gente forma quase uma ilhazinha quando a maré está baixa. Isso a gente estava com a maré alta. Diferente da trilha do manguezal, o de caiaque precisa de água para a gente poder fazer o passeio. Então, somente com a maré alta. E... sou eu. Fazendo outro passeio. Isso aqui, ó, a gente está colocando a mão na massa, também fazendo o tempo de passeio. A gente está ali entendendo como é o nível de dificuldade dele para a gente compor o nosso passeio e fazer a descrição dele, para que a gente possa estar divulgando para... Aqui somos todos cobaias, tá? Então a gente está ali para depois desenvolver esse roteiro. E outra curiosidade sobre o aratu, eu tinha entendido lá no início que o aratu ele era igual ao caranguejo, a maré subia, ele se escondia lá no buraco, estava tudo certo. Não. O aratu sobe no manguezal. Ele fica em cima da árvore do manguezal. Quando nós chegamos aqui nesse lugar, eu fiquei admirado porque os aratus estavam todos nas árvores. Todos, tá? Então eles estavam lá, presinhos em cima, e a gente disse, rapaz, que bicho é esse? Ele sobe, então ele só desce quando a maré está seca, tá? Então isso é uma parte do roteiro. Queria mostrar... Se as marisqueiras descobrissem isso, ia ser mais fácil delas pescarem o aratu, não? Do que pegar dentro do buraco. Isso elas já sabem, Roberta. Queria só mostrar um pouquinho a vocês a nossa estrutura do nosso Hotel Sesc Guadalupe, que ele está ao lado do manguezal. É uma mega estrutura, todos chamam de resort, a gente chama de hotel, é bem modesto, mas essa é a estrutura hoje do Hotel Sesc Guadalupe.
Na parte de trás, aqui ao lado direito, nós temos o manguezal. Então, nós teremos essa estrutura a partir de dezembro, disponível também para vocês visitarem, para vender aos agentes, para o cliente em geral. Tá? No hotel, só falar um pouquinho, a gente tem centro de convenções, para quem quiser também formar eventos, auditório com 412 lugares, salas auxiliares. Nós temos salões de jogos, sala de cinema, tem a piscina infantil, academia, bar molhado, bar do lobby, lanchonete. Então, assim, é um amplo espaço, são 134 apartamentos, a gente vai se tornar a maior estrutura em Pernambuco, nós temos mais 2 hotéis em Pernambuco, que são Garanhuns e Triunfo, e estamos ali próximo a Maragogi, a Carneiros, a gente está vizinho a Carneiros. Para quem não conhece, o banho de argila fica em Sirinhaém. A gente atravessa o rio, a gente vende como Carneiros, mas o banho de argila fica em Sirinhaém. A ilha de Santo Aleixo fica em Sirinhaém. A gente vende muito lá de Porto, partindo, vamos visitar ali de Santo Aleixo. Onde fica a ilha? Fica em Sirinhaém. Tá? Então, Sirinhaém está se tornando um novo polo de negócios, de investimentos de Pernambuco. Tá? Além do SESC, tem mais 3 empreendimentos já em desenvolvimento para serem construídos. Então, a gente espera que até 2025 a gente tenha já um polo hoteleiro para que Sirinhaém seja um novo destino de Pernambuco. Então, a gente vai ter a nossa costa ali toda bem equipada de hotéis, além de Carneiros e Porto, em Serrambi, a gente vai ter também em Sirinhaém com a estrutura. E a gente agradece e a gente chama vocês para colecionar bons momentos conosco. A turma do Sesc Rio está perguntando quando é que vai ser o Fantur. O Fantur? Quem me perguntou? A turma do Sesc Rio queria saber quando vai ser o Fantur. Bem breve. DF também. Estevam já está ali, ó, querendo saber do Fantur. Obrigada, gente. Gente, muito obrigado. Uma boa tarde para vocês.